Fala gente, beleza? Eu sou o Jonathan Magrão, também conhecido como Nerd do After, e eu tô aqui para fazer o tutorial da animação do Pokémon que uma galera votou lá no meu Instagram. Então se você não me segue ainda no Insta, dá uma passada lá que eu falo sobre scripts e expressões para After Effects. E não querendo me estender muito, eu resolvi separar esse tutorial em dois vídeos diferentes. Esse primeiro, que é o que você está assistindo agora, que eu vou focar ali na parte da animação. Então os assets que a gente vai utilizar, a organização de alguns arquivos, a criação de alguns outros e etc. E no segundo vídeo eu vou focar especificamente na parte da automação, ou seja, na parte ali das expressões, em que eu vou falar como vai substituir as imagens automaticamente e também o nome do Pokémon à medida que a gente for duplicando ali a nossa composição. E lembrando que eu vou deixar aqui em algum lugar, ou no card em cima, não sei se fica na esquerda ou na direita, ou na descrição do vídeo, um link para você baixar os assets que eu vou utilizar aqui no projeto. Então a imagem da Pokébola, o nome do Pokémon ali, que vai ficar estático também. Então sem mais enrolação, bora começar aqui o nosso tutorial. Bom, então eu tô aqui no After, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma composição. Eu vou escrever como cena underline 1. E é muito importante que você também siga os mesmos passo a passos, pelo menos nesse começo, para você entender, para não dar problema lá na frente na parte das expressões, tá? Isso é muito importante. Então, cena underline 1, 1920 por 1080, 30 frames, 5 segundos de base. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar aqui os nossos assets. Então, eu venho aqui na pasta, import folder, e eu vou trazer para cá a minha paleta de cores. Eu vou jogar ela aqui para o cantinho para não me atrapalhar. Vou bloquear ela e já deu. Agora eu vou criar o nosso BG. Eu vou selecionar aqui o quadrado, vou pegar a cor, pegar esse primeiro vermelho mais forte e vou criar aqui o nosso BG. Vou renomear como BG. Aqui você pode renomear da forma que você quiser, isso daqui não vai influenciar muito. Agora eu vou selecionar aqui um círculo e vou criar um círculo maior que cubra toda a nossa composição. Então esse tamanho tá bom mais ou menos. Vou jogar aqui para baixo. Vou escrever Shining BG1. Aqui você também pode escrever qualquer título que você queira. Eu vou vir aqui na cor e vou selecionar essa segunda cor aqui mais salmão, certo? Vai ficar essa cor. Vou adicionar aqui um efeito no elipse. Então você abre aqui, Contents, Add, Wiggle Path. Eu vou adicionar aqui um size de uns 10.000 e o Detail para 100. Ele vai dar esse efeito aqui. Você pode modificar os Wiggle Seconds se você quiser e pode ficar à vontade também para personalizar da forma que vocês acharem melhor. Eu vou duplicar, vou selecionar essa terceira cor aqui. Vou duplicar mais uma vez e vou selecionar essa última cor da primeira fileira, que é esse laranjado aqui. A gente já tem esse efeito. Vou pegar essas três, vou jogar aqui para o cantinho e a gente já tem o nosso BG criado, com os brilhos ali do canto. Vou duplicar essa última e vou trazer aqui para o centro. Vou trocar a cor dela para a gente saber, vai ser esse primeiro azul, né? Saber o que a gente está trabalhando aqui. E vou renomear para Pokémon Shining underline 1. Aqui vocês também podem renomear da forma que vocês quiserem. Aqui eu vou reduzir o size dele. Deixa eu ver, vou tentar em 1000. Vou entrar aqui nos efeitos do Wiggle Path. Vou reduzir de 10.000 para 1.000 também. Detail para 80. Vou reduzir o size de 1.000 para 800, que eu acho que fica melhor até. 80. E agora eu vou na escala da camada e vou reduzir para um 65. Acho que tá bom. Vou jogar aqui pro cantinho. Vou duplicar essa camada. Vou colocar a cor branca. Vou reduzir aqui o size dela para uns 500? Não, vou reduzir para uns 800. E vou reduzir um pouco mais também no efeito, aqui no Wiggle Path, de 800 para 500. Aí aqui vai ficar o nosso Pokémon, né? Deixa eu só reduzir aqui para quarta, para ver a animação. A animação nossa tá assim já. Agora eu vou trazer o Pokémon Title, que ele é fixo, então ele é a parte mais tranquila. Só vou posicionar ele aqui, onde eu acho que fique bacana. Vou trazer o question mark, que é o ponto de interrogação. Vou jogar ele mais ou menos para cá. Vou selecionar aqui, chegar mais ou menos no 1,20 e vou quebrar ele, vou quebrar essa camada. Eu prefiro separar para saber onde começa e onde termina mais ou menos a animação. Se eu não for utilizar depois, aí qualquer coisa eu volto aqui. O tamanho dele aqui
Em 100 tá bom, então eu vou deixar em 0, apertar a escala, que eu vou fazer um efeito de bounce. Eu normalmente pulo de 5 em 5 keyframes, então com o botão de... segurando o Ctrl e o botão direito da setinha, 1, 2, 3, 4, 5. Se ele vai finalizar em 100, então eu vou subir ele aqui para 125, 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar ele para mais ou menos uns 90, 1, 2, 3, 4, 5. E vou jogar em 100, que é a escala final. Aqui ele vai ficar essa animação meio truncada. Vou vir aqui mais ou menos nos 3 segundos. Vou criar um outro keyframe com o mesmo valor de 100. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar 125, 1, 2, 3. E aí sim eu coloco em 0. Seleciono todos os keyframes, F9. Para mim, essa animação já tá boa. Você pode trabalhar a curva aí dos keyframes da forma que você achar melhor também, tá? Eu venho aqui no final e só corto aqui para me deixar mais à vontade. Depois a gente vai ajustar isso daqui um pouco mais para frente. Agora eu vou trazer a Pokébola. A Pokébola, o que a gente vai trabalhar nela agora? Eu vou abrir a propriedade de Position, segurando o Shift e apertando T, a opacidade, a escala e a rotação. Na verdade, a opacidade a gente pode ver depois. Mas então eu vou apertar para posição, escala e rotação já agora. Ctrl Shift e o botão da direita, né? O botão de arrow ali da direita 2 vezes para pular 20 keyframes. 1, 2. E aqui na rotação eu vou colocar menos 15. Vou voltar aqui no primeiro keyframe, vou colocar 45. Na escala, aqui no primeiro keyframe, eu vou aumentar a Pokébola para que ela cubra toda a minha composição. E aqui no final eu vou colocar 10. A posição, a primeira ela vai estar centralizada, tudo bem. E aqui na segunda eu vou trazer ela um pouco mais aqui próximo do Pokémon, como se tivessem jogado a Pokébola, que nem a referência original. Vou selecionar esses 2 keyframes aqui do Position, com o botão direito do mouse, vir até aqui em Keyframe Interpolation. E o Special Interpolation eu vou trocar do Linear para o Bezier. E vou, ok. Porque eu quero, na verdade, alterar esses... pegar esses handles e puxar aqui como se fosse um efeito, sabe? Quando joga uma bola de beisebol ou quando chuta muito forte uma bola de futebol, dá um efeito que ele vem meio curvado. Eu quero algo nesse sentido. Então se a gente voltar aqui, a gente tem alguma coisa assim. Vou selecionar todos os keyframes, F9, e agora eu vou apertar Ctrl Shift K e vou tentar jogar aqui uma influência que fique bacana para mim. Deixa eu ver, 15 para 85. Deixa eu ver aqui na curva de animação. Eu acho que está bom. Então 15 e 85, eu vou fazer isso para todas. 15, 85 e aqui na posição também. 15, 85. Aí a nossa animação ficou assim. Certo? Vou vir aqui no último keyframe, 2 keyframes para trás. Agora sim eu venho na opacidade, 2 para centralizar e mais um para frente. Eu vou jogar em 0, porque a Pokébola ela vai meio que sumir assim, vai fazer esse efeito. E aqui nesse último keyframe eu seleciono e simplesmente corto a minha camada. Agora eu vou adicionar um efeito aqui na bola, porque a bola ela tá aparecendo sempre na tela, né? E ela tem um efeito de brilho no começo, então ela começa branca e esse branco ele vai sumindo com o tempo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um efeito de fio. Ele fica vermelho, eu vou simplesmente jogar um branco. Aí a nossa animação vai ficar assim, né? Fica a bola branca, perdeu toda a textura ali da Pokébola. E agora eu venho aqui no efeito, então eu vou selecionar um efeito de fio, vou vir até aqui em Compositing Options, vou vir aqui logo no comecinho, vou selecionar um keyframe aqui no Effect Opacity, vou apertar a tecla U para revelar de novo aqui os keyframes, e aqui no final eu vou voltar 5 keyframes para trás, 1, 2, 3, 4, 5, aqui a bola já vai estar toda revelada. Selecionar elas, F5, e aqui selecionar aquele mesmo, Ctrl Shift K, 15, 8, 5. E aí a nossa animação vai ficar assim. Opa! Ela vai começar branca, a Pokébola vai se revelando com o tempo e vai sendo jogada ali. Legal, né? Vou só também adicionar uma coisa aqui, tanto no Pokémon quanto no ponto de interrogação. Com o botão direito eu vou vir aqui em Layer Styles, Drop Shadow. Aqui na opção de Drop Shadow eu reduzo a opacidade para 50, o ângulo para 45 graus, a distância eu vou jogar uns 15 e o size para 0. Que aí ele consegue marcar certinho a sombra, ele não suaviza nada, que eu acho que a forma original também, o Pokémon ele aparece assim, essa sombrinha. Vou copiar esse layer style e vou jogar aqui no Mark, no ponto de interrogação,
E pronto, vou reduzir aqui para quarter de novo, só para a gente ver como é que tá ficando de forma mais suave. A nossa animação tá por aqui. Eu vou trazer esse ponto de interrogação aqui pro final. Quando termina a Pokébola, aparece mais ou menos o ponto de interrogação e às vezes até um pouquinho antes. Posso trazer o ponto de interrogação aqui pro final. A Pokébola tá quase sumindo. Vai ficar assim. Certo? Então a nossa animação tá quase pronta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso projeto, vou criar uma pasta chamada Pokémon. Pokémon, você pode renomear da forma que você preferir. Com o botão direito em qualquer área aqui vazia, Import Placeholder. Aqui eu vou escrever 00 underline Pokémon traço nome ou name.png. E aqui é muito importante que você escreva exatamente da forma que eu estou escrevendo, porque é como eu organizei todos os arquivos das imagens dos Pokémons. E isso vai ser muito importante na hora das expressões. Então pode renomear exatamente dessa forma, tá? 00 underline Pokémon traço nome ou traço name, nesse caso não interfere muito, .png. É importante que siga exatamente essa estrutura. Aqui o size, eu estou width e no height eu estou jogando 475, que é exatamente o tamanho de todas as imagens dos Pokémons que estão em PNG. E aqui frame rate em 30. Aqui a duração acho que é um pouco irrelevante, você pode colocar o valor que você quiser aí também. Ok. Vou jogar aqui para dentro da pasta do Pokémon, vou até fechar essas outras aqui. E vou trazer o Pokémon aqui para debaixo da Pokébola. Vou sincronizar ela mais ou menos com o ponto de interrogação. E a Pokébola, ela vai ficar... o Pokémon ele vai ficar até o final. Vou só quebrar aqui também. Vou trazer o Pokémon aqui para o nosso brilho. E eu quero que o meu Pokémon ele finalize com tamanho mais ou menos de 125 de escala. Então, 125 é o meu tamanho final. Vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz aqui no ponto de interrogação. Vou clicar em escala, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade aqui tem que estar em 0, né? Quer fazer um efeito de pop-up. 1, 2, 3, 4, 5. Vou jogar, deixa eu ver se é 125, vou jogar 140. 1, 2, 3, 4, 5. Vou jogar para 115. 1, 2, 3, 4, 5. Aí sim eu finalizo em 125. Ele vai fazer essa animação. Aqui no final eu já vou colocar 0. Volto 3 casas. 1, 2, 3. Aqui eu coloco o mesmo valor daqui, então 140. 1, 2, 3, 140. 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo valor aqui do final. Você pode até colorir depois os keyframes para facilitar, tá? Para identificar qual valor é qual. Normalmente eu faço isso. Vou selecionar todos os keyframes, F9, e para mim a animação do bounce já fica boa, já fica boazinha. Você pode melhorar ainda mais aí. Estou fazendo mais rápido para não ocupar tanto tempo esse tutorial, tá bom? Então aqui a gente já tem o nosso Pokémon. Essa daqui vai ser o placeholder que vai substituir pela imagem do Pokémon. E aqui também eu vou adicionar um efeito de fio para dar aquele drama do Pokémon. A cor eu vou selecionar essa última aqui. Vou adicionar também um Drop Shadow. Aqui no caso eu vou adicionar um de 50. Vou a distância talvez de 20. O ângulo de 45. E o size de 0. Ele vai ficar formatado exatamente para cá. Então a esquerda é inferior, né? Da mesma forma que essas daqui. E por enquanto está assim. Só que eu sempre vai ficar com essa marca em cima. Vou fazer a mesma técnica da Pokébola dessa vez. Então quando estiver chegando mais ou menos aqui no final, vou até abrir aqui. Então quando estiver chegando aqui mais ou menos, eu vou entrar no efeito do fio. Vou vir até aqui em Compositing Options, vou apertar o keyframe, vou andar 20 casas, 1, 2, né? Apertando Ctrl Shift e a seta para a direita. E aqui eu vou jogar em 0. Aqui eu vou selecionar as duas, Ctrl Shift K, vou jogar uns 65, 75 mais ou menos de influência. Ele vai ter essa animação. Deixa eu ver se tá boa. Ok. E agora a gente vai colocar o nome aqui do Pokémon. Deixa eu só esconder a paleta de cores que a gente não vai mais utilizar. Eu vou criar uma camada de texto. Eu vou chamar de Pokémon nome. Eu selecionei uma fonte a escolher as cores. Gente, eu não consegui uma fonte do Pokémon boa. Aquela referência do Instagram lá eu baixei de algum lugar aí qualquer que não ficou legal também. Então aqui eu estou utilizando a Comic Classic, né? Em bold e selecionando as cores exatamente da forma que está aqui. Vocês podem baixar a fonte que vocês acharem melhor. Se vocês encontrarem a fonte do Pokémon, inclusive compartilha comigo porque eu estava procurando e não encontrei.
Tá? Então eu selecionei essa fonte porque eu acho que pode se casar um pouco mais aqui com o nosso tema. Vou trazer ela mais ou menos centralizada aqui com um ponto de interrogação e vou reduzir para uns 80, 85 para encaixar um pouquinho melhor. Vou trazer aqui para baixo da Pokébola também. Vou sincronizar aqui um pouco mais para o fundo, né? Vou abrir aqui de novo a Mark, trazer aqui de repente, ela vai começar aqui e ela vai até o final. E como é que vai funcionar? No Pokémon Name, eu vou adicionar aqui, eu vou abrir as propriedades, vou adicionar uma escala, uma animação de escala, vou trazer para 100, para 0, perdão. Trazer aqui, vou abrir o Advanced, Ramp Up, Slow, vou jogar em 100, opa, em 100, e aqui eu vou trazer para menos 100, seleciono por 20 keyframes, né? Então Ctrl Shift 1, 2 para a direita, e aqui em 100. E agora sim, vou só adicionar também um Drop Shadow. Opa, abriu muita coisa aqui. Deixa eu fechar. Aqui, transforma aqui. Drop Shadow. A cor em 50, 45 de ângulo mais ou menos. Aqui a distância eu vou deixar uns 10, que a fonte já é pequenininha. E o size em 0 para deixar bem marcada essa sombra. Vou fechar tudo aqui. Só acertar o tempo certinho da entrada do título. Então quando o ponto de interrogação sai, o título aparece e o Pokémon vai se revelando ao mesmo tempo. Então agora sim a gente finalizou o nosso tutorial. Então você já tem a animação, agora é só você trazer as imagens dos Pokémons e ir substituindo. Mas calma, você pode fazer isso se você quiser, alterando o nome do Pokémon manualmente. Mas no próximo tutorial eu vou explicar exatamente, justamente isso. Como você pode fazer para automatizar as imagens dos Pokémons e o nome do Pokémon automaticamente, simplesmente duplicando a composição de cena. Então à medida que a gente vai duplicando ali, isso vai se alterando automaticamente. A gente só precisa preparar um pouquinho. Então é isso, gente. Essa foi a animação do Pokémon que eu fiz, que eu postei lá no Instagram, né? Esse é um tutorial piloto, então ainda tô aprendendo algumas coisas, preciso melhorar outras, eu tenho certeza disso. Então se você quiser me ajudar a melhorar cada vez mais, a trazer conteúdo de qualidade e que vocês curtam, então escreve aqui nos comentários, curte, compartilha com a galera, pede para eles dar feedback também, que isso ajuda a gente a crescer, vai ajudar a eu trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, beleza? E não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu tô postando as coisas lá, de expressões e scripts, belezinha? Então, muito obrigado novamente e até o próximo vídeo. Não esquece, próximo vídeo é de expressões. Valeu, gente, até mais!